Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciene Nascimento. Vamos dar continuidade ao nosso curso de atendimento pré-hospitalar 80 horas, plataforma EAD. E agora nesse segundo módulo vamos iniciar com a parte das avaliações. A primeira parte será a avaliação de cena no atendimento pré-hospitalar, algo que muitas vezes as pessoas pensam que é desnecessário estudarmos tão aprofundadamente. E para nós, enquanto socorristas, é a parte fundamental para um bom atendimento. Para que o êxito do socorro seja obtido, é fundamental que o paciente e suas lesões sejam manuseados corretamente, desde o local do acidente, a fim de evitar o agravamento do seu estado. Um socorro que é mal conduzido leva a sequelas danosas, com prognósticos, desfechos fatais e obscuros, quando não incapacitante às vítimas. Quanto melhor treinado e preparado o socorrista, tanto mais rápido será o tempo de atendimento. Uma das coisas que falamos muito dentro do atendimento pré-hospitalar é que o tempo é ouro, o tempo é vida. E dentro desse tempo, essa hora de ouro muito falada dentro do PHTLS, nós devemos prestar o atendimento ao nosso paciente com a maior qualidade possível. E para que isso ocorra, nós devemos estar bem treinados. É esse treinamento que vai diferenciar no teu atendimento. A gente vai observar aqui nesse vídeo que quanto a gente não é treinado, pode acabar levando ao nosso paciente a uma lesão secundária. E lembra que nas aulas anteriores falamos muito sobre a questão de lesão secundária. O socorrista ele não pode causar a lesão secundária em seu paciente. Observe a situação do vídeo. A gente até ri, né? Mas essa situação ela é alarmante, porque significa que o treinamento não está sendo efetivo. Pois bem, então quando falamos em avaliação dentro do atendimento pré-hospitalar, nós falamos em 3 eixos. A avaliação de cena, a avaliação primária e a avaliação secundária. E essa avaliação é a pedra fundamental para o melhor atendimento do doente. É a base para todas as nossas decisões diante do atendimento à vítima e o transporte que vamos realizar para ela. A avaliação de cena, que é a nossa aula neste momento, é onde se inicia o atendimento à vítima antes mesmo de chegar ao doente. É importante, quando a gente chega na cena, a gente avaliar ela corretamente. É importante a gente avaliar a cena corretamente, pois ela pode fornecer para a gente informações sobre o incidente, da situação pré-incidente e do grau de segurança. O socorrista ele tem que entrar na cena, sendo a cena segura. Se a cena não for segura, nós não devemos entrar para atender a vítima. E aí a gente recorre novamente aos 10 mandamentos do socorrista, onde a gente no segundo mandamento tem que lembrar que primeiro eu, segundo os transeuntes e equipe e em terceiro o paciente. E para que isso ocorra, nós devemos ter uma cena segura. Após a avaliação da cena segura, e essa cena, ela tendo total possibilidade para realizar um atendimento qualificado para o nosso paciente, daí então, de posse de todas as informações colhidas na avaliação de cena, é que nós entramos então na avaliação primária ao paciente. Essa avaliação primária é dividida numa sequência mnemônica conhecida como A, B, C, D, E. Cada letra dessa ela tem uma importância ao atendimento primário às nossas vítimas de trauma. A gente vai ver aprofundadamente na aula de avaliação primária, mas de antemão eu informo para vocês o seguinte: a letra A significa a abertura das vias aéreas e imobilização da cervical. A letra B, a respiração, onde a gente vai ver qualidade e quantidade dessa respiração. A letra C é a circulação, onde nós vamos focar também na procura de hemorragias. Na letra D, os danos neurológicos, onde nós vamos aprender o uso da escala de coma de Glasgow. E a letra E é a exposição do paciente. A gente vai ter o aprofundamento dessa parte na próxima aula, onde a gente vai ver a avaliação primária junto com a avaliação secundária. A avaliação secundária é um exame que a gente vai da cabeça aos pés do paciente, onde nós chamamos o exame céfalo-podálico, tá? Vamos atualizar aí o termo, no lugar de chamar céfalo caudal, chamar céfalo podálico. Cauda,
lembra, né, as nádegas, e o exame do paciente não para nas nádegas, não é verdade? O exame do paciente é da cabeça aos pés, então é céfalo-podálico. Na avaliação da cena, a primeira coisa que a gente vai lembrar é a segurança no local. Não podemos realizar nenhum atendimento se o local não for seguro. Lembra, 10º mandamento do socorrista, nós não somos heróis. Todos nós somos de carne e osso. A equipe de socorro deve garantir sua própria condição de segurança das vítimas e dos demais presentes. A equipe do socorro deve garantir sua própria condição de segurança, a das vítimas e a dos demais presentes. De nenhuma forma, qualquer membro da equipe deve se expor a um risco com chance de se transformar em vítima. Lembra do que eu falei para vocês já em aulas anteriores. Socorrista bom é socorrista vivo. Para que a gente possa ter uma análise melhor da cena, nós precisamos também analisar o mecanismo do trauma. Observar a cena, identificando as possibilidades de lesões que esse paciente vai ter, de acordo com o que nós vamos observar, analisar. Essa figura, por exemplo, mostra um carro onde houve uma batida em sua lateral e ao lado dele uma moto. Nós podemos observar que aqui nós temos um arranhão no carro grande, né? E esse amassado, o que significa que essa moto bateu na lateral do carro e foi se arrastando. Se é uma moto, entre a moto e o carro pode ter ficado a perna do paciente. Então, supostamente, vamos pensar que esse paciente tinha lesões nos membros inferiores, tá? Então, tudo isso é o que nós realizamos na avaliação da cena. Além da cena ser segura, colher informações sobre as possíveis lesões que o paciente vai ter no local. Então, enquanto se aproxima da cena do acidente, o socorrista examina o mecanismo de trauma, observando e colhendo informações pertinentes para o atendimento desta vítima. Então, vamos entrar na cinemática do trauma, que envolve este estudo da cena, este estudo da visão do que você encontra na cena e das possíveis lesões que o paciente vai ter. A cinemática, né, ela é o ramo da mecânica que lida com o movimento de objetos sem referência às forças que causam o movimento. Qualquer lesão que resulte de uma força exercida sobre o corpo está relacionada diretamente com a interação de um hospedeiro e um objeto em movimento que impacta esse hospedeiro. Sendo assim, a cinemática do trauma é estudar a cena do trauma, as energias ali envolvidas e as possíveis lesões do paciente, com os seguintes objetivos: compreender os mecanismos de trauma e associar o mecanismo de trauma a possíveis lesões no organismo do acidentado. Uma história acurada do traumatismo, aliada a uma interpretação correta, pode predizer até 90% das lesões das vítimas de trauma antes mesmo do socorrista examiná-las. Veja a importância de fazer uma análise de cena, uma cinemática perfeita. Você pode predizer praticamente 90% das lesões que você vai encontrar no paciente, mesmo antes de chegar nele. O desconhecimento dessa cinemática do trauma leva o socorrista a julgar o dano apenas pelo que é possível ser identificado externamente, lesões óbvias, deixando aquelas lesões que a cena iria te detalhar de forma obscura e muitas vezes causando lesões secundárias no paciente ou até mesmo o paciente vindo a piorar no decorrer do atendimento e o socorrista não saber aonde e quais lesões o paciente possui. No atendimento pré-hospitalar, as leis da física são de suma importância para um melhor entendimento da cinemática do trauma. Então, nós vamos agora voltar lá no nosso segundo grau e relembrarmos as leis da física que vão influenciar no melhor entendimento, no melhor aprendizado sobre o atendimento pré-hospitalar, sobre as lesões dos nossos pacientes no atendimento pré-hospitalar. A primeira lei é a lei de Newton, a primeira lei de Newton, que diz o seguinte para a gente: um corpo em movimento ou em repouso tende a permanecer neste estado até que uma fonte externa de energia atue sobre ele. Como é que a gente vai levar isso para pH, Luciene? Seguinte, se você está em um carro a 140 km por hora,
O carro está a 140 km por hora. Você também está a 140 km por hora. Os seus órgãos estão a 140 km por hora. Suas células também estarão a 140 km por hora. E tudo isso só vai parar quando algo fizer parar. O carro ao colidir com outro, por exemplo. O corpo ao colidir com o airbag, com o cinto de segurança ou até mesmo com o próprio volante. Os órgãos, eles vão colidir uns com os outros dentro da cavidade, né, orgânica. As células também vão colidir umas com as outras. Ou seja, toda a estrutura do ambiente, carro e da pessoa humana vão sofrer a primeira lei de Newton. Só vão parar quando algo os fizerem parar. Então, quando a gente chega numa cena e a gente vê o paciente, nós não podemos nos deter a ver só o que os nossos olhos estão mostrando, a ver o macroscópio. É necessário que lembremos da primeira lei de Newton, né, a primeira lei, que nos traz a importância de entender que as células desse paciente podem ter sofrido lesões porque estavam em velocidade e depois foram ao repouso, podendo ter sido cisalhadas, agredidas, rompidas por conta desse movimento, né, que foi parado de forma tão abrupta. A segunda lei de Newton passa para a gente o seguinte: a força resultante é o produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, a força de uma colisão vai ser o peso, a massa desse paciente, multiplicado pela velocidade que estava esse carro, essa motocicleta, em metros por segundo ao quadrado. Então, quanto mais veloz for o carro ou a moto na hora da colisão, mais força, mais energia vai ser dissipada neste indivíduo. A terceira lei de Newton fala da interação entre corpos, que é regida pelo princípio da ação e reação. Então, se você der um murro na parede agora, a sua mão vai bater na parede, vai agir na parede e a parede, na mesma hora, ela vai dar uma reação contrária e sua mão volta. É isso que acontece na hora do impacto. A ação e a reação desta energia, desta força, na hora do impacto. Temos também a lei da conservação da energia. Afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, e sim mudada quanto à forma. O movimento do veículo é uma forma de energia. Quando o movimento começa ou termina, a energia deve ser mudada para outra forma. Ela pode assumir a forma da energia mecânica, térmica, elétrica ou química. E essa energia ela poderá estar no paciente, agindo no paciente, causando traumas. Temos também a lei da cavitação, onde um objeto em movimento atinge o corpo humano ou quando o corpo humano em movimento atinge um objeto parado. O tecido do corpo humano é arremessado para longe de sua posição original, criando uma cavidade. Nós temos aqui no exemplo uma mesa de bilhar. Bola branca bate na primeira bola e essa energia que é dissipada na bola verde, ela passa para as demais. Ao final, todas as bolas estão separadas, assim, uma mesa de bilhar. E isso acontece no nosso corpo, no corpo de qualquer ser humano, de qualquer ser, que passa pelo recebimento de uma energia. Então, a energia ela acontece pontualmente naquele local, mas ela é dissipada para lateralidade e profundidade. Então, o indivíduo que ele recebe um impacto, por exemplo, no lado direito do seu corpo, ele poderá ter lesões no lado esquerdo pela lei da cavitação, visto que a energia ela vai se dissipar, aprofundar e lateralizar. Pois bem, então, tendo esses conceitos de leis, nós vamos adentrar na cinemática do trauma para colisão, capotamento, atropelamento, queda e explosão, certo? Na colisão, na maioria dos traumas ocorre 3 impactos. O primeiro, os impactos entre objetos. Segundo, entre a vítima e o objeto. E terceiro, entre os órgãos ou as estruturas da vítima, como células. Numa colisão de automóvel frontal, nós vamos
pegar nessa cena situações que poderá nos trazer informações de possíveis lesões do paciente. Então, nessa primeira imagem aqui, nós podemos entender o seguinte, que quando tem uma colisão frontal, né, o carro colide com outro, ou enfim, com algo que o pare frontalmente, o paciente ele vai ser ejetado para frente. E no momento que esse paciente é ejetado para frente, ele poderá vir bater a cabeça no para-brisa, que uma das coisas que dá para nos ajudar a entender que ele bateu essa cabeça é quando tem a presença do olho de boi, que é quando está quebrado esse para-brisa aqui na frente. Também pode apresentar lesões tóraco-abdominais, como também poderá ter lesões nos membros inferiores que venham bater na parte inferior, né, do carro. Aqui nós temos outra imagem, também de colisão frontal. O paciente que na colisão ele desceu, né, na anterior a gente viu que ele subiu, aqui ele pode vir também a descer na colisão, ele bate o rosto dele no volante, tórax-abdômen no volante, e a parte inferior desse paciente bate na parte inferior da parte frontal do carro, interna, causando possíveis lesões femorais aqui, né, no membro inferior desse paciente. A gente observa nessa imagem, né, a fortificação para a gente que numa colisão frontal os órgãos tóraco-abdominais poderão ser colididos com o volante, causando lesões no paciente. E isso sem contar, gente, que a cervical do paciente, no momento do movimento que ele vai para frente, ele colide, né, com o para-brisa, ele colide com o volante, ele também pode ser lesionado, tanto no movimento da ida como no movimento da volta. Numa colisão traseira, também vai sofrer aqui o paciente, principalmente a coluna do paciente, porque no momento que tem a colisão na parte posterior do carro, o corpo ele é ejetado para frente, mas a cabeça ela é ejetada para trás, né, para a questão do peso da cabeça. Por isso da importância de ter o encosto do carro. A gente vê nessa imagem aqui o indivíduo com um encosto, né? Então, no momento que a cabeça ela tende a vir para trás, ela bate no encosto e não continua o movimento, deixando a cervical do paciente protegido. Se não tivesse encosto, essa cabeça ela vai para trás, podendo provocar lesões severas, inclusive matar o paciente, levar o paciente a óbito por uma lesão de cervical. Nas colisões laterais, além de tudo que já falamos, tem a questão da coluna e também do tórax do paciente, o abdômen e também dos seus membros inferiores, que vão sofrer o impacto dessa colisão lateral, podendo sofrer traumas. Aqui nós temos os membros inferiores, aqui nós temos o tórax-abdômen do paciente lesionado e aqui nós temos, né, o membro superior desse paciente lesionado. O que a gente está vendo até agora? Nós estamos vendo lesões causadas por colisões. Colisões frontais, traseiras e laterais. Estou dando alguns exemplos para que a gente possa entender as possíveis lesões que os nossos pacientes vão ter na hora que a gente for atendê-los mediante as colisões. Num capotamento, a situação ela é muito mais complicada, porque o paciente ele pode ter todas as lesões possíveis, visto que a energia que esse paciente vai estar ali, ele vai estar batendo o seu corpo em várias posições, dentro do carro ou até mesmo sendo ejetado do carro. Já os motociclistas, eles poderão sofrer os impactos por ejeção, na qual há a colisão e ele é ejetado da motocicleta. Eles poderão ter os impactos angulares e poderão ter os impactos frontais, né? Também pode ter o impacto lateral e ele também pode acabar, né, sofrendo lesões laterais. Então, nessa avaliação do motociclista, nós temos que analisar a cena e verificar. O paciente foi ejetado, estava com uso de capacete, o capacete foi ejetado desse paciente, esse paciente ele ficou pressionado entre dois veículos. Então, devemos analisar toda essa cena e aí, porventura, ver as lesões que esse paciente vem a ter, né? O motociclista, a proteção dele é muito reduzida. Ele vai ter como proteção um capacete, né? Alguns motociclistas usam joelheiras, cotoveleiras, roupas adequadas, né, para uso na motocicleta,
mas não são todos. Então, a maioria dos pacientes que vocês pegarem, eles vão estar com o uso somente do capacete. O atropelamento. O atropelamento, a gente vai ter uma curiosidade em relação ao indivíduo atropelado. O adulto, quando ele percebe que está prestes a ser atropelado, ele vira-se de costa para o veículo numa tentativa de se proteger. Então, as possíveis lesões que um adulto venha a ter no atropelamento de membros inferiores, né, e na região posterior do seu corpo, já que ele vai ajetar-se de costas ao veículo. Já as crianças encaram o veículo de frente no atropelamento. Então, normalmente as lesões são frontais e acontece pelo tamanho dela, ela acabar escorregando e vindo para debaixo do carro, onde ela poderá, né, sofrer lesão por conta do esmagamento do carro com asfalto, a criança acabar sendo, né, esmagada com asfalto. Nas quedas, é necessária a avaliação da altura dessa queda, qual foi a superfície que essa vítima caiu, a superfície foi capaz de absorver esse impacto, sim ou não, né? E que parte do corpo sofreu o primeiro impacto. E aí nessas quedas nós vamos avaliar, né, as possíveis lesões que o paciente venha a ter. Uma das lesões que a gente chama é a lesão de Dom Juan, na qual o paciente ele tem lesões no calcâneo por ele cair em pé, né, tentar cair em pé, e aí acabar tendo lesões de calcâneo e membros inferiores. E nas explosões, nós temos as lesões primárias, secundárias, terciárias, de acordo com a distância da vítima em relação à explosão, podendo também ter a quaternária e a quinária. A primária é produzida pelo contato da onda da explosão diretamente com o indivíduo, como está aqui na figura. A segunda, né, a secundária, são as lesões pelos fragmentos dessa bomba. A terceira são as lesões pela colisão do indivíduo com os objetos, como o chão, com parede, ou até mesmo o esmagamento causado por, né, partes dali sólidas que venham a decair em cima da vítima. A quaternária são outras lesões ou doenças por conta da explosão, e a quinária são as bombas sujas, né, aquelas bombas que são feitas com aditivos específicos, como bactérias ou radiações que venham causar lesões no paciente também. Nós temos os ferimentos penetrantes, e aí nos ferimentos penetrantes é dividido em ferimento por arma de fogo e ferimento por arma branca. Nas lesões por arma branca, o tipo da arma influencia, foi uma faca, foi um canivete, foi um punhal, né? A posição do agressor também é importante. Interessante que muitas vezes o sexo do agressor influencia na lesão causada pela arma branca. Normalmente os homens, eles fazem agressões de baixo para cima e as mulheres têm tendência a fazer agressão com arma branca de cima para baixo. A altura do agressor também vai acabar influenciando na lesão e o trajeto que ocorreu essa lesão por arma branca. Lesão por arma de fogo. As lesões por arma de fogo, na nossa análise da cinemática, nós vamos ver também a questão da dependência do tipo de arma e do projétil que foi envolvido na agressão, a distância entre o atirador e a vítima e o trajeto e angulação desta perfuração de arma de fogo. É importante a gente ver o trajeto constatando a entrada e a saída desse projétil no paciente. Quando há a entrada e a saída, dá para a gente entender melhor as possíveis lesões, possíveis órgãos ali atingidos pelo projétil da arma de fogo. Dúvidas, pessoal? Qualquer dúvida, pode nos contatar, que a gente vai com certeza tirar essas dúvidas de vocês. Vamos então agora à nossa próxima aula, seguindo aí as avaliações.